Você já viu um caso onde a verdade foi ignorada simplesmente porque uma pessoa tinha dinheiro e poder? E se eu te disser que um simples garoto de 11 anos conseguiu desafiar um dos homens mais ricos do país dentro de um tribunal? Hoje, você vai conhecer a história de Jonatas Silva, um menino humilde que enfrentou um empresário arrogante, e quando a verdade veio à tona, esse homem poderoso entrou em desespero total. Antes de começarmos, comenta aqui de onde você está assistindo. Agora, prepare-se para uma história que vai te emocionar. O tribunal estava lotado naquela manhã. O salão era imponente, com enormes colunas de mármore e bancos de madeira escura que rangiam sempre que alguém se mexia. Mas apesar da grandiosidade do lugar, todos pareciam mais interessados no estranho contraste entre os dois lados da sala. De um lado, um homem elegante, Roberto Alencar, sentado com uma postura arrogante. Ele era um empresário poderoso, dono de uma das maiores construtoras do país, e estava vestido de forma impecável, como se estivesse ali apenas para assinar um contrato qualquer. Seu advogado, um homem bem vestido e confiante, cochichava algo ao seu ouvido. Roberto balançava a cabeça com um sorrisinho cínico. Do outro lado, um garoto de apenas 11 anos, Jonatas Silva, que segurava firmemente a mão de sua mãe, Helena Silva. A mulher parecia cansada, mas determinada. Seu vestido, embora simples, estava bem passado. Ela ajeitava os cabelos do filho de forma instintiva, tentando lhe transmitir alguma segurança. Jonatas olhava ao redor com olhos curiosos e assustados. O ambiente, tão grande e formal, parecia esmagador para alguém tão pequeno. Ele não deveria estar ali. Deveria estar na escola, jogando bola, lendo gibi. Mas a vida nem sempre respeita o que uma criança deveria ou não fazer. Os cochichos corriam entre os presentes. "O que esse menino está fazendo aqui?" murmurou um dos jornalistas, ajeitando sua câmera. "Parece que ele está processando o Roberto Alencar", respondeu um senhor de terno. "Um garoto de 11 anos processando um bilionário? Isso só pode ser uma piada." Mas não era uma piada. A juíza entrou na sala, e todos se levantaram. O martelo bateu com força. Sessão iniciada. A tensão no ambiente era palpável. Todos achavam que sabiam como aquela história terminaria. Mas o que ninguém esperava era que um simples garoto tinha algo que mudaria. Tudo. O ambiente no tribunal parecia carregar uma energia pesada. O juiz ajeitou os óculos, lançou um olhar sério para as partes envolvidas e então fez um gesto para que o advogado de defesa começasse. Do outro lado da sala, Roberto Alencar mantinha sua postura impecável. Seu terno escuro não tinha um único amassado, e seu olhar frio analisava a sala como se tudo ali fosse uma grande perda de tempo. Ele se inclinou para o lado e sussurrou algo. Para seu advogado, Dr. Vinícius Arantes, um homem de cabelos grisalhos e olhar afiado. "Vamos acabar logo com isso", murmurou Roberto, visivelmente entediado. "Esse garoto e a mãe dele só querem dinheiro fácil." Vinícius assentiu, ajustando sua gravata antes de se levantar. Caminhou até o centro da sala com passos calculados e se dirigiu ao juiz. "Meritíssimo, antes de qualquer coisa vamos ser francos. Esse processo é um absurdo. Estamos falando de um menino de 11 anos que claramente não entende o que está fazendo aqui. Meu cliente, Roberto Alencar, é um empresário respeitado, um homem que gera empregos e que, até onde sabemos, jamais teria qualquer motivo para prejudicar essa família." Helena Silva, a mãe de Jonatas, apertou as mãos do filho. Ela sabia que esse momento chegaria. Sabia que tentariam descredibilizar a história deles desde o começo. Jonatas, por outro lado, manteve o olhar fixo no advogado que falava. Ele não piscava. Vinícius prosseguiu. "Estamos lidando com um caso sem provas concretas, sem testemunhas confiáveis e, sejamos sinceros, sem qualquer embasamento legal. Tudo isso não passa de uma tentativa desesperada de obter dinheiro." Um silêncio cortante tomou conta da sala. Todos olhavam para Helena e Jonatas, esperando alguma reação, mas os dois permaneciam firmes. Foi então que Roberto riu. Não uma risada alta, mas um riso abafado, carregado de desdém. Ele balançou a cabeça e olhou diretamente para Jonatas pela primeira vez. "Olha só", disse ele cruzando os braços. "O que você realmente espera conseguir aqui, moleque?
Vai sair desse tribunal rico? Vai me derrubar? Os murmúrios aumentaram. O juiz bateu o martelo na madeira, exigindo silêncio. Mas Jonatas, ao contrário do que se esperava de um menino tão jovem, não abaixou a cabeça. Ele encarou Roberto de volta, sem medo. Não quero dinheiro, quero justiça. As palavras do garoto, ditas de forma simples e sem hesitação, fizeram o tribunal inteiro prender a respiração por um segundo. Roberto sorriu de canto, visivelmente irritado com a ousadia do menino. Justiça? Acha que sabe algo sobre isso, garoto? Você tem noção de com quem está lidando? Antes que Jonatas pudesse responder, sua mãe segurou seu ombro, como se pedisse calma. O advogado de Jonatas, Dr. Gustavo Nogueira, finalmente se levantou. Ele era um homem simples, mas com uma postura firme. Olhou para o juiz e respirou fundo antes de falar. Meritíssimo, com todo respeito, não é a idade do meu cliente que deveria estar sendo questionada aqui. O que realmente deve ser analisado são os fatos. E eu garanto que temos provas mais do que suficientes para demonstrar a responsabilidade do Sr. Roberto Alencar no caso que estamos discutindo. O advogado de Roberto levantou uma sobrancelha, surpreso com a confiança na voz de Dr. Gustavo. Isso é um tribunal, Dr. Gustavo. Se tem provas, apresente-as. Caso contrário, estamos apenas perdendo tempo. Não se preocupe, respondeu Gustavo. Elas serão apresentadas no momento certo. Roberto revirou os olhos, demonstrando tédio. Isso aqui já virou palhaçada. Vejam bem, um menino de 11 anos achando que pode me colocar contra a parede? Você sabe com quem está falando, garoto? Jonatas não desviou o olhar. Sei sim, com um homem que tem medo da verdade. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que se podia ouvir a respiração das pessoas no tribunal. O rosto de Roberto se contorceu em uma expressão de irritação. Pela primeira vez naquela sala, ele parecia incomodado. Mas ainda não era o momento da grande reviravolta. Ainda não. O juiz pigarreou e olhou para a defesa. Muito bem, vamos prosseguir. Quero ouvir o que essa criança tem a dizer. Jonatas respirou fundo e olhou para a mãe. Helena sorriu para ele, tentando lhe dar forças. Estou pronto, disse o menino, sua voz carregada de firmeza. Ele ainda era uma criança, mas tinha algo que nenhum dinheiro poderia comprar. A verdade. E era isso que, no final, faria toda a diferença. O tribunal estava em silêncio absoluto. Todos aguardavam com atenção, enquanto o juiz ajeitava seus óculos e encarava Jonatas. Ele era apenas um menino, mas sua presença naquele lugar tinha um peso que ninguém conseguia ignorar. Jonatas Silva, você tem 11 anos, correto? Perguntou o juiz, com um tom de voz paciente. Sim, senhor, respondeu o menino, mantendo a postura firme. Dr. Gustavo, seu advogado, se levantou e caminhou calmamente pelo tribunal. Ele sabia que aquele momento era crucial. Jonatas, você pode nos contar, com suas próprias palavras, o que aconteceu naquela noite? O garoto respirou fundo. O peso da responsabilidade era imenso, mas ele sabia que não podia hesitar. Meu pai, ele trabalhava como pedreiro. Todo dia saía cedo de casa e voltava tarde. Às vezes, nem conseguia jantar com a gente porque estava muito cansado. Ele sempre dizia que queria que eu estudasse bastante para nunca ter que trabalhar tão pesado como ele. A voz de Jonatas estava firme, mas era impossível não perceber a dor em suas palavras. Sua mãe enxugava discretamente uma lágrima. Naquela noite, continuou Jonatas, ele tinha acabado de sair do serviço. Ia pegar o ônibus para voltar para casa, mas precisou atravessar a rua. Foi quando tudo aconteceu. O tribunal ficou em silêncio. Ele foi atropelado por um carro preto, disse Jonatas, a voz um pouco mais trêmula agora. Um carro muito caro. Ele caiu no chão, mas o motorista não parou para ajudar. Ele acelerou e foi embora. A tensão no tribunal era palpável. Todos olhavam para Roberto Alencar. O empresário, no entanto, mantinha a expressão impassível. E você sabe quem era o motorista desse carro? Perguntou o advogado. Jonatas olhou diretamente para Roberto. Sim, foi ele. As palavras do menino foram como uma bomba no tribunal. As pessoas começaram a cochichar, e o juiz precisou bater o martelo para restabelecer a ordem. Silêncio no tribunal. Dr. Vinícius, o advogado de Roberto, se levantou rapidamente. Objeção, meritíssimo.
Esse garoto não estava lá no momento do acidente. Como ele pode ter certeza de que meu cliente estava dirigindo aquele carro? Dr. Gustavo se manteve calmo. Jonatas, como você tem certeza de que foi o Sr. Roberto? Jonatas olhou para a mãe. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça, encorajando-o. Então ele colocou a mão no bolso e tirou um pequeno gravador antigo, com fita. Cassete. O tribunal ficou em silêncio absoluto. O juiz inclinou-se para a frente. O que é isso, menino? Jonatas segurou o gravador com as duas mãos, como se carregasse algo muito precioso. É a última coisa que o meu pai deixou. O advogado de Roberto se mexeu na cadeira, inquieto. Isso é ridículo, exclamou. Um gravador velho? Como isso pode ser relevante? Dr. Gustavo manteve o olhar fixo no juiz. Meritíssimo, peço permissão para reproduzir o conteúdo desta fita. O juiz hesitou por um momento. Isso foi recolhido legalmente? Sim, senhor. O gravador pertencia ao pai de Jonatas. Ele sempre o levava para o trabalho, porque usava para registrar suas horas extras. Na noite do acidente, ele estava com ele. O juiz assentiu. Muito bem, pode prosseguir. Dr. Gustavo caminhou até o equipamento de som do tribunal e conectou o gravador. Quando apertou o botão de play, uma voz fraca, entrecortada por barulhos de rua, ecoou pelo salão. Ai, meu Deus, eu preciso de ajuda. Era a voz do pai de Jonatas. O tribunal ficou completamente em silêncio. Ele não parou. Ele me atropelou e foi embora. Um carro preto. O motorista. Roberto. Alencar. Os cochichos começaram imediatamente. Pessoas olhavam umas para as outras, chocadas. Roberto Alencar, que até então parecia inabalável, ficou visivelmente desconfortável. Isso é um absurdo, gritou seu advogado. Essa gravação pode ser falsa. Dr. Gustavo olhou para ele e sorriu de forma discreta. Ah, claro. Que conveniente, não? Mas aqui está algo que talvez você não saiba. A perícia já analisou essa fita. E o resultado? Autenticidade comprovada. Roberto arregalou os olhos. Pela primeira vez naquele tribunal, ele parecia genuinamente preocupado. O juiz bateu o martelo. Ordem no tribunal. Ele olhou para Roberto e seu advogado com um semblante sério. Essa evidência é mais do que suficiente para reabrir o caso do atropelamento. Dado o impacto desta prova, eu ordeno que uma nova investigação criminal seja conduzida. O tribunal explodiu em murmúrios. Roberto se inclinou para seu advogado, falando entre dentes. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. E era só o começo do seu pesadelo. O tribunal estava um caos. O juiz bateu o martelo várias vezes, tentando restaurar a ordem, mas as pessoas continuavam cochichando, chocadas com a gravação que acabaram de ouvir. No meio do tumulto, Roberto Alencar estava paralisado. Seu rosto, antes carregado de superioridade, agora estava pálido. Ele mexia os dedos nervosamente sobre a mesa, como se estivesse tentando encontrar uma saída para o que acabara de acontecer. Seu advogado, Dr. Vinícius, limpou a garganta e tentou reagir. Meritíssimo! Essa gravação pode ter sido manipulada. Além disso, não há testemunhas que comprovem que meu cliente estava dirigindo naquele momento. Dr. Gustavo, o advogado de Jonatas, manteve-se calmo e confiante. O Sr. Roberto afirma que não estava no local do atropelamento, correto? Exatamente, Vinícius respondeu rapidamente. No dia do acidente, meu cliente estava em um jantar de negócios. Temos testemunhas para provar isso. Gustavo abriu um envelope e retirou alguns papéis. Interessante, porque temos imagens que mostram que o carro de Roberto foi flagrado por câmeras de segurança passando pelo local exato do acidente, na mesma hora em que tudo aconteceu. Roberto travou. Seu olhar se tornou vazio por um instante e seu advogado engoliu seco. Gustavo caminhou até o juiz e entregou os documentos. Aqui estão os registros das câmeras de trânsito. Elas mostram um carro preto do mesmo modelo e placa registrada no nome do Sr. Roberto Alencar, passando pelo cruzamento exatamente no minuto do atropelamento. O juiz pegou os documentos e começou a analisá-los com atenção. Enquanto isso, no banco dos réus, Roberto começou a suar. Isso é um erro, ele murmurou quase sem voz. Mas Gustavo não havia terminado ainda.
Meritíssimo, além dessas imagens, temos um novo depoimento. O tribunal voltou a ficar em silêncio. Chamo ao banco de testemunhas Marcos Batista. Um homem simples, de cerca de 50 anos, vestindo um macacão de mecânico, se levantou entre o público e caminhou até o local das testemunhas. O senhor pode nos dizer seu nome completo e sua profissão? Meu nome é Marcos Batista. Sou frentista em um posto de gasolina no bairro onde ocorreu o acidente. E o que o senhor tem a nos contar hoje? O homem respirou fundo antes de falar. Naquela noite, eu estava no meu turno, como sempre. Algumas horas antes do acidente, esse homem, ele apontou para Roberto, parou no posto para abastecer. Todos voltaram a olhar para Roberto, cujo rosto agora estava completamente tenso. Pode continuar, senhor Marcos. Ele desceu do carro falando ao telefone. Estava nervoso. Falava algo sobre um contrato, alguma coisa que ia dar errado. Eu lembro porque ele não pagou o abastecimento. Os murmúrios recomeçaram. Como assim? Ele abasteceu e saiu apressado, cantando o pneu. Eu tentei chamar, mas ele não ouviu. Quando soube do acidente naquela mesma noite, liguei os pontos, mas fiquei com medo de falar. Afinal, ele é um homem poderoso. Mas agora o senhor decidiu contar a verdade? Marcos olhou para Jonatas e sua mãe. Viu os olhos esperançosos do garoto e respirou fundo. Sim, porque não posso deixar um menino lutar sozinho. Nesse momento, a mãe de Jonatas começou a chorar baixinho. O juiz olhou para Marcos, depois para os documentos e por fim para Roberto. Senhor Roberto Alencar, diante dessas evidências, gostaria de fazer alguma declaração? O empresário estava petrificado. Sua testa brilhava de suor e suas mãos tremiam levemente sobre a mesa. O silêncio no tribunal durou longos segundos, até que finalmente Roberto bateu a mão sobre a mesa. Isso tudo é um absurdo, ele explodiu. Essa gente quer me incriminar porque sou rico. Eu sou inocente. O juiz bateu o martelo. Controle-se, senhor Alencar. Roberto respirou fundo e tentou recuperar sua compostura. Mas ele sabia que estava encurralado. Dr. Vinícius tentou intervir. Meritíssimo, meu cliente está sendo alvo de um julgamento injusto na mídia. Ele é um empresário respeitado. Mas o juiz levantou a mão, interrompendo-o. Chega, doutor. As provas falam por si. Estou ordenando a reabertura do inquérito criminal sobre o acidente que vitimou o pai de Jonatas Silva. O tribunal explodiu em murmúrios. A expressão de Roberto era de puro pavor. Ele não podia mais escapar. Jonatas, sentado ao lado da mãe, sorriu pela primeira vez naquela audiência. A verdade havia vencido, mas a luta ainda não tinha acabado. O tribunal estava em choque. O som do martelo do juiz ainda ecoava na grande sala, mas as palavras eram claras. O caso seria reaberto, e Roberto Alencar teria que enfrentar as consequências de seus atos. O empresário, que até aquele momento se mostrava confiante e superior, agora estava em completo desespero. Seu rosto estava vermelho, suas mãos tremiam levemente sobre a mesa, e ele olhava ao redor como se procurasse uma saída para aquele pesadelo. Dr. Vinícius, seu advogado, se inclinou em sua direção e cochichou algo. Não perca a compostura, Roberto. Vamos recorrer. Mas Roberto não parecia mais escutar. Sua mente estava girando em alta velocidade, tentando processar a situação. Ele, um bilionário influente, dono de uma das maiores construtoras do país, estava prestes a ser investigado criminalmente. A multidão no tribunal continuava murmurando. Os jornalistas escreviam freneticamente em seus blocos de notas e as câmeras focavam no rosto do empresário que, agora, não parecia tão poderoso assim. O juiz pigarreou e voltou a falar. Diante das novas provas apresentadas, ordeno que o Ministério Público reabra a investigação. Enquanto isso, determino que o senhor Roberto Alencar entregue seu passaporte imediatamente e fique proibido de deixar o país até que o caso seja devidamente apurado. Roberto arregalou os olhos. O quê? Isso é um absurdo! Ele se levantou bruscamente, batendo as mãos sobre a mesa. Eu sou inocente! Essa gente só quer o meu dinheiro! O juiz não se intimidou. Sente-se, senhor Alencar. A sala ficou completamente em silêncio. A autoridade do juiz era inquestionável.
Roberto, mesmo furioso, sabia que não podia desafiar a ordem diretamente. Então respirou fundo e se sentou, apertando os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Mas sua mente trabalhava sem parar. Ele precisava dar um jeito de sair daquela situação. Do outro lado da sala, Jonatas observava cada detalhe. Ele viu medo nos olhos daquele homem. Pela primeira vez, Roberto Alencar não parecia um gigante inatingível. O advogado de Jonatas, Dr. Gustavo, se levantou e se aproximou do juiz. Meritíssimo, além da reabertura do caso criminal, gostaríamos de pedir a indenização à família de Jonatas pelos danos causados. A mãe de Jonatas, Helena, olhou para o advogado com surpresa. Indenização? Ela murmurou com um tom hesitante. Jonatas segurou a mão da mãe e sussurrou. A gente não quer dinheiro, mãe. A gente só quer justiça. Dr. Gustavo sorriu para o garoto e assentiu. Sabemos disso, Jonatas. Mas essa indenização não é apenas sobre dinheiro. É sobre reconhecimento da culpa. É sobre fazer com que Roberto finalmente assuma as consequências dos seus atos. Roberto, que ouvia atentamente, riu de forma debochada. E qual seria esse valor absurdo que vocês acham que merecem, hein? Dr. Gustavo o encarou diretamente. Não importa o valor, importa o princípio. O empresário cruzou os braços e tentou recuperar a pose arrogante, mas todos ali sabiam que era apenas um disfarce para seu desespero crescente. Isso é ridículo! Não vou dar um centavo sequer! O juiz bateu o martelo mais uma vez. Senhor Alencar, se a justiça determinar a indenização, você não terá escolha. Os jornalistas não paravam de anotar. A história do intocável Roberto Alencar estava desmoronando ao vivo diante dos olhos de todos. Jonatas olhava para aquele homem e sentia algo que nunca imaginou que sentiria. Pena. A arrogância de Roberto havia se transformado em medo. Ele não queria justiça. Queria escapar a todo custo. Mas dessa vez, não haveria saída fácil. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. O martelo do juiz havia acabado de bater, determinando que Roberto Alencar entregasse seu passaporte e aguardasse a investigação sobre o atropelamento do pai de Jonatas. Era um momento histórico. Pela primeira vez, um dos homens mais ricos do país estava sendo forçado a enfrentar as consequências de seus atos. Do outro lado da sala, Jonatas e sua mãe se entreolharam. Eles ainda sentiam a dor da perda, mas agora havia algo novo em seus corações. Esperança. Mas Roberto não aceitaria a derrota tão facilmente. Ele respirou fundo e se levantou novamente, desta vez com um tom tentando parecer mais sereno. Meritíssimo, permita-me dizer algo. O juiz assentiu com a cabeça. Seja breve, Sr. Alencar. Roberto ajeitou o terno, olhou ao redor e então mudou completamente sua abordagem. Eu sou um homem de negócios. Passei a vida inteira construindo meu império e ajudando este país a crescer. Não sou um criminoso. Sou apenas um empresário que trabalha duro. Dr. Gustavo cruzou os braços. Ele já sabia o que viria a seguir. Roberto continuou. Essa situação foi uma infeliz tragédia. E como um homem justo que sou, estou disposto a resolver isso da melhor maneira possível. O juiz franziu o senho. E como o senhor propõe resolver isso, Sr. Alencar? Roberto olhou diretamente para Helena e Jonatas. Eu posso oferecer uma compensação financeira generosa para a família. O que quer que precisem, eu pago. Educação para o menino, uma casa nova, o que for necessário. O murmúrio entre os espectadores cresceu novamente. Aqueles que conheciam Roberto sabiam o que ele estava tentando fazer. Ele queria pagar para encerrar o caso. Era seu último truque. Comprar o silêncio da família para evitar um julgamento. O juiz olhou para Helena e Jonatas. Vocês aceitariam um acordo? Jonatas olhou para a mãe. Ela estava em silêncio, claramente refletindo sobre a situação. O menino então virou-se para Roberto, encarando-o diretamente. Ele respirou fundo antes de falar, com uma voz firme. O senhor acha que dinheiro compra tudo, né? O tribunal ficou em silêncio. Eu não quero nada do seu dinheiro, continuou Jonatas. Nem casa nova, nem escola paga. Eu só quero que o senhor assuma o que fez. Roberto arregalou os olhos.
Ele não esperava por essa resposta. Jonatas respirou fundo e completou. Meu pai morreu porque o senhor não se importou. Ele não teve uma segunda chance. Não teve dinheiro para pagar um hospital melhor. Não teve como se defender. O senhor fugiu como se ele não fosse nada. As palavras do garoto atingiram Roberto como uma pancada. Pela primeira vez, o empresário parecia verdadeiramente afetado. Sua máscara de arrogância começava a rachar. O que eu quero, continuou Jonatas, é que o senhor pague pelo que fez, não com dinheiro, mas com a verdade. Os jornalistas anotavam cada palavra freneticamente. Helena, que antes estava em dúvida, segurou a mão do filho e assentiu. Eu concordo com o meu filho. Meritíssimo. Queremos que a justiça seja feita. Não aceitamos acordo. O juiz observou Roberto, que agora parecia um homem derrotado. Ele sabia que não tinha mais para onde correr. O tribunal explodiu em murmúrios. Todos perceberam que Roberto Alencar, o homem antes intocável, havia sido vencido por um menino de 11 anos. O tribunal estava em silêncio absoluto. Após a recusa firme de Jonatas e sua mãe em aceitar um acordo financeiro, todos aguardavam a reação de Roberto Alencar. O empresário, que até então mantinha um ar de superioridade, agora parecia um homem sem chão. Seu rosto estava mais pálido do que nunca, e suas mãos tremiam levemente sobre a mesa. Ele nunca imaginou que um simples menino de 11 anos seria capaz de derrubar a muralha de poder e dinheiro que ele havia construído ao longo dos anos. Mas Roberto ainda não estava pronto para se render completamente. Ele se inclinou para o advogado e cochichou algo rapidamente. Dr. Vinícius balançou a cabeça negativamente. Isso não vai funcionar, Roberto. O juiz já decidiu. Dê um jeito. Eu não posso ser preso. Dr. Vinícius suspirou e se levantou. Meritíssimo, meu cliente. Gostaria de fazer uma última consideração. O juiz estreitou os olhos, já cansado das manobras da defesa. Seja breve, doutor. Roberto se levantou lentamente e passou a mão na testa suada. Respirou fundo, tentando recuperar a postura, e começou a falar. Meritíssimo, eu cometi erros. Ele fez uma pausa dramática. Mas preciso dizer que isso tudo está sendo muito injusto comigo. Helena arqueou as sobrancelhas, incrédula. Eu sou um homem de negócios, continuou Roberto. Trabalho duro. Tenho milhares de funcionários sob minha responsabilidade. Nunca faria algo como o que estão me acusando de propósito. Jonatas cerrou os punhos. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. O acidente foi uma fatalidade. Uma infeliz coincidência. Mas eu não sou um criminoso. Nesse momento, o advogado de Jonatas, Dr. Gustavo, se levantou calmamente e olhou diretamente para Roberto. Então o senhor nega que atropelou o pai de Jonatas e fugiu sem prestar socorro? Roberto engoliu seco. Ele sabia que qualquer resposta errada poderia piorar sua situação. Eu não lembro exatamente como aconteceu. O senhor não lembra? Gustavo cruzou os braços. Porque temos um áudio da vítima, temos imagens do seu carro no local e até uma testemunha ocular. Roberto percebeu que estava sem saída. O silêncio no tribunal era pesado. O juiz folheava os documentos, analisando tudo com atenção. Então, bateu o martelo firmemente. Considerando todas as provas apresentadas, este tribunal determina que Roberto Alencar seja formalmente investigado por homicídio culposo e omissão de socorro. O tribunal explodiu em murmúrios. Jonatas sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele havia conseguido. Seu pai não voltaria, mas pelo menos, agora, a verdade seria ouvida por todos. Roberto se jogou na cadeira, derrotado. Seu império começava a desmoronar. O som do martelo do juiz ecoou mais uma vez pelo tribunal, selando o destino de Roberto Alencar. O outrora poderoso empresário, que sempre usou dinheiro e influência para fugir das consequências de seus atos, agora estava oficialmente sendo investigado por homicídio culposo e omissão de socorro. Ele não conseguiu comprar o silêncio da família de Jonatas. Não conseguiu enganar a justiça. O que ele nunca esperava era que um menino de apenas 11 anos fosse capaz de derrubar um império inteiro apenas com a verdade. Roberto estava destruído. Ele ficou ali, sentado, de cabeça baixa, sem conseguir encarar ninguém. O suor escorria pela sua testa e sua respiração estava pesada. Os jornalistas anotavam cada detalhe,
e as câmeras capturavam sua expressão de puro desespero. Seu advogado, Dr. Vinícius, tentou falar algo em seu ouvido, mas Roberto apenas levantou a mão, mandando que ele se calasse. Ele sabia que não havia mais nada a ser feito. Do outro lado do tribunal, Jonatas olhava para sua mãe. Ela ainda segurava a mão dele, apertando com força. Os olhos marejados mostravam que, depois de tanta luta, finalmente tinham conseguido justiça. Helena olhou para o juiz e fez algo inesperado. Ela respirou fundo e disse: "Meritíssimo, eu só tenho uma coisa a dizer." O juiz franziu a testa. "Pode falar, senhora Silva." Ela virou-se para Roberto e o encarou nos olhos. "O senhor tirou a vida do meu marido. Tirou um pai do meu filho. Por causa do que fez, minha família sofreu. Passamos fome. Fomos ignorados. Mas sabe qual é a pior parte?" Roberto não respondeu. Apenas manteve o olhar baixo, tentando evitar a verdade. Helena manteve a voz firme. "O senhor nunca pediu desculpas. Nunca demonstrou um pingo de arrependimento." O tribunal ficou em silêncio absoluto. Roberto engoliu seco. Helena suspirou e olhou para Jonatas. "Mas nós não vamos carregar esse ódio para sempre." Jonatas olhou para a mãe com um misto de surpresa e alívio. Eles haviam vencido. Não precisavam mais carregar esse peso. O juiz finalizou a sessão. "A audiência está encerrada." Jonatas e sua mãe se levantaram juntos. A imprensa já os cercava, perguntando como se sentiam, mas Helena apenas sorriu e segurou a mão do filho. "Nós só queríamos justiça. E conseguimos." Jonatas, ao sair do tribunal, olhou para o céu. "Pai, essa foi por você." E então, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que podia respirar em paz. Essa história nos mostra que dinheiro e poder não podem esconder a verdade para sempre. E você, acredita que a justiça sempre vence no final? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Até a próxima.